Oi, Evelyn. Aqui nesse vídeo a gente vai ver sobre a atividade 6 de estatística, classificação e análise de dados, tá? Na primeira questão, que a professora pede é para a gente fazer o valor total e a média das multas pagas pelos alunos. Então, aqui na coluna E, a gente tem a coluna sobre o valor das multas, que são os livros que são entregues com atraso, né? Então, para a gente fazer isso, aqui a gente tem aqui embaixo da tabela os campos para a gente preencher os totais e as médias. Então, aqui, o valor, vamos primeiro fazer o valor total da multa. A gente pode vir aqui no botãozinho de autossoma, como a gente viu naquele anterior, né? Que daí ele já faz automaticamente o valor da soma pegando as células acima, né? Ou então, se a gente não quiser fazer diretamente a autossoma, a gente apaga aqui e a gente faz a função desde o início, igual, para o Excel entender que é uma função, escreve soma, abre parênteses e seleciona toda essa coluna aqui. Você vai estar fazendo manualmente tudo o que a autossoma faz e vai dar o mesmo resultado, de R$ 64. Ok? Agora, para a gente fazer a média, a gente vai fazer aqui na célula de baixo. A gente insere o igual para o Excel entender que se trata de uma fórmula e a gente escreve média. Tem que colocar o acento, senão ele não identifica. E aí aqui a gente abre a média, dá um duplo clique e a gente seleciona toda a nossa tabela aqui do valor da multa e dá um Enter. Pronto, ele já calcula automaticamente a nossa média. Na letra B, ela pede para a gente fazer a média e o valor total em relação à quantidade dos livros. Então, é aqui nessa tabela dos livros emprestados por mês. Nessa coluna dos livros emprestados por mês. Então, ela quer o valor total disso e ela quer a média disso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Aqui a gente pode selecionar o nosso total através da autossoma e a gente pode fazer a nossa fórmula de igual a média, igual a média, selecionar a nossa quantidade de livros, que são os livros emprestados por mês, e dar um Enter que ele vai calcular a nossa média. Ok? Depois ela pede para a gente fazer a média da idade dos alunos. Então, para a gente fazer a média da idade dos alunos, a gente vem aqui na nossa caixinha de média da coluna que fala a respeito da idade dos alunos. A gente coloca o igual para ele entender a fórmula, escreve a média, como a gente estava fazendo anteriormente, né? Dá um duplo clique e seleciona daí o intervalo de acordo com a idade, né? Porque ele está pedindo a média da idade. E dá um Enter. Ele já calcula automaticamente a média para a gente. Depois, na letra D, ela pergunta quantos alunos tiveram que pagar a multa. Então, se a gente observar aqui a coluna da nossa multa, a gente vê que tem alguns alunos que têm valores, né, o valor que ele teve que pagar de multa no mês, mas tem alguns alunos que essa célula está vazia, então significa que eles não pagaram multa. Para a gente saber isso, a gente precisaria fazer, como é uma tabela pequena, a gente conseguiria contar, né, um por um. Mas imaginando, levando em consideração que você pode estar trabalhando com uma tabela imensa de mais de 1000 linhas, mais de 1000 itens, então o ideal é que a gente utilize uma fórmula para isso. Se a gente for ver, aqui no Excel, se a gente usar a fórmula igual conte.valores, ele vem esse recadinho aqui, ó, que ele calcula o número de células em intervalo que não estão vazias. Então, se a gente abrir essa fórmula e selecionar o nosso valor a nossa coluna das multas até o final e dar um Enter, ele vai dar um total de quantas células estão preenchidas. Então, aqui a gente já sabe que 11 alunos pagaram multa. A gente já consegue identificar isso aqui, simplesmente pelo fato de usar a nossa fórmula
conte valores, que daí ele vai contar quantas células tem alguma coisa preenchida. É para isso que a conte valores funciona, tá? Para identificar quantas células no intervalo que você selecionou tem alguma coisa preenchida. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer igual conte valores, selecionasse só esses daqui, aqui a gente já consegue identificar 1, 2, 3, 4 tem células preenchidas. Então, se a gente dá um Enter aqui, ele vai indicar que são 4. Tá? Então, para contar valores, é esse o objetivo. Depois, na próxima letra, na letra E, ela diz que os alunos que são maiores de 10 anos, eles podem levar os livros com etiqueta de cor vermelha e os menores ou igual a 10 anos, os livros com etiqueta de cor azul. E aí ela pede que a gente indique isso aqui na idade dos alunos. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar uma coisa chamada formatação condicional. Se a gente usar formatação condicional, a gente consegue pintar e colorir aqui as nossas idades para ficar mais fácil de identificar quem pode levar a cor azul e quem pode levar a cor vermelha. Então, primeiramente, a gente seleciona o nosso intervalo, né, que é de acordo com as idades. Selecionando o nosso intervalo, a gente vem aqui na opção de formatação condicional e a gente vai criar regras para poder realçar com a cor vermelha ou com a cor azul. Então, aqui ela pede que os alunos que podem levar os livros de cor vermelha, eles são alunos maiores de 10 anos. Então, a gente vai selecionar aqui que é maior do que, a gente preenche que é 10 anos e a gente pede para pintar de vermelho e dá um OK. O outro, na formatação condicional, ela pede também que a gente faça quem é menor do que 10 anos, ela pede que a gente pinte com a cor azul. Aqui nessas opções não tem a cor azul, então a gente vem aqui no formato personalizado, espera ele abrir a caixinha para a gente fazer. A gente escolhe aqui a nossa fonte, vou botar aqui a nossa fonte de azul escuro e um preenchimento aqui de azul claro. E dá um OK, que daí ele faz aquele preenchimento ali, de acordo com a regra que a gente fez. A gente coloca OK, e depois ele pede também mais uma formatação condicional, porque ele fala que quem tem idade igual a 10 anos também é azul. Então, tá vendo aqui que algumas pessoas aqui, ó, que tem 10 anos não ficou nenhum tipo de preenchimento. Então, a gente vai falar que quem é igual a 10 anos também tem o preenchimento azul. Vamos lá no formato personalizado. A gente quer o preenchimento azul claro e a fonte igual do outro, né? Azul escuro. Dá um OK e pronto. Agora ele fez toda a nossa... Quem é maior do que 10 anos está com a formatação em azul e quem é menor de 10 anos está com a formatação em vermelho. A próxima letra no exercício é a letra F e ela pede para a gente classificar a nossa tabela de acordo com o gênero literário preferido, ou seja, ela quer que nessa coluna aqui, a coluna D, que é do gênero literário preferido, ela quer que fiquem todas agrupados, todos que são contos, todos que são crônicas, todos que são fantástica e etc. Para a gente fazer isso, a gente precisa selecionar a nossa tabela inteira. Se a gente não seleciona a tabela inteira e a gente seleciona só essa coluna aqui, ele não vai dar certo, porque daí ele vai classificar só isso daqui e as linhas vão continuar no mesmo lugar. Por isso que a gente precisa selecionar toda a nossa tabela para a gente poder vir aqui e classificar. A gente só não seleciona o total e a média, senão eles também vão entrar na ordem alfabética e não tem necessidade. Então, a gente fazendo aqui a nossa classificação, a gente vem aqui na área de edição, classificar e filtrar, e a gente pede para personalizar a classificação para a gente poder classificar só pelo gênero literário preferido. Quando a gente dá esse OK aqui, ele faz automaticamente a classificação pela ordem alfabética de acordo com o nosso gênero literário, sendo que essas linhas aqui
elas estão correspondentes do mesmo modo que estava na tabela anterior. Então, antes a nossa tabela estava classificada por ordem alfabética dos alunos, agora pela ordem alfabética do gênero literário preferido. A partir disso, a gente precisa fazer um gráfico que ela pede lá na letra I. Ela pede para a gente contar os gêneros literários preferidos e fazer um gráfico. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar fazer uma tabelinha à parte. Então, a gente vai colocar aqui o nome dos nossos gêneros literários, que é a comédia, o conto, a crônica, a fábula, fantástica, lenda, mistério, poesia policial e romance. Poesia policial e romance. Esses são os nossos gêneros literários. A partir disso, ela precisa que a gente faça a contagem para a gente poder fazer o gráfico lá da letra I. Para a gente fazer essa contagem, a gente precisa utilizar uma fórmula. A fórmula que a gente vai utilizar é uma fórmula que a gente precisa colocar o critério para ele poder contar. Ou a gente pode utilizar também a conte valores. A gente pode utilizar o igual conte.valores. E aí a gente seleciona, aqui tem comédia e dá um enter e vai fazendo a mesma coisa nas próximas. A gente pode puxar aqui a nossa, para ele copiar a fórmula, e daí a gente vai alterando aqui, que nem no exercício anterior, os intervalos. Daí aqui, eu quero só sobre o conto, nesse aqui eu quero só sobre as crônicas, e vou fazendo isso até o final. Ou então, eu apago isso daqui e eu utilizo o que eu pessoalmente acho mais fácil, a fórmula C, que é igual C, abre parênteses, conte.C, abre parênteses, daí a gente vai selecionar todo o nosso intervalo aqui do gênero literário preferido e a gente vai colocar um critério. Então, é o nosso intervalo, ponto e vírgula, um critério entre aspas, que daí a gente vai escrever qual é o nosso critério, que aqui no nosso caso seria a comédia. Então, a gente escreve aqui comédia e fecha nosso critério, que daí ele vai calcular dentro dessa nossa coluna aqui quantos tem escrito comédia. E a gente pode copiar essa fórmula toda aqui até aqui embaixo. E aí aqui a gente só altera, ao invés de comédia, a gente vai ver aqui o conto, e daí ele já faz toda essa contagem. Eu acho mais prático utilizar a fórmula conte-C. Então, só para ficar um pouco mais claro, a fórmula conte valores, você seleciona quantas células estão preenchidas. Então, se você for usar ela aqui nesse caso, você tem que selecionar só as células de comédia, só as de conto, depois só as de crônica, para você fazer essa contagem. Já a fórmula conte-C é de acordo com um critério. Então, você seleciona o seu intervalo e daí depois você coloca o seu critério que você quer que sejam as fórmulas que contém a palavra comédia, que contém a palavra conto, crônica e assim por diante, ok? Então, vamos deixar essa tabelinha aqui no ladinho para depois a gente fazer o gráfico para a letra I. Na letra G, ela pede
que a gente preencha aqui a nossa coluna de status do usuário. Ela quer que a gente considere que o usuário que teve uma multa maior de R$10, ele precisa estar com a conta suspensa e menor de R$10 a conta está ativa. Para a gente fazer isso, a gente utiliza a fórmula C. Então, a gente bota o igual, C, abre parênteses. Ó, vamos ver o que ele diz aqui no C, ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor, se for verdadeiro, e outro se for falso. Então, o C, a gente precisa fazer um teste lógico aqui, onde a gente seleciona qual é o intervalo que a gente vai levar em consideração, que é aqui o nosso intervalo das multas, e a gente considera que se esse intervalo for maior do que 10, aí a gente coloca o nosso critério sempre entre aspas, de suspensa. Então, a conta do usuário está suspensa. Caso contrário, ou seja, se ele for menor do que 10, aí a conta vai estar ativa. A gente fazendo isso, ele já indica aqui que nesse caso, como ele não tem multa nenhuma, o usuário está ativo. A gente pode simplesmente puxar aqui a nossa fórmula até o final, que ele já vai calcular automaticamente quem está com uma fórmula, com a conta suspensa através da fórmula, né? Então, por exemplo, esse daqui tem R$11 de multa, portanto, ele está com a conta suspensa e ele faz isso com todos os nossos usuários. Depois, na letra H, ela pede para a gente distribuir a faixa etária de acordo com os critérios que ela passa ali. Então, ela passa a faixa etária pré-escolar, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Ela quer que a gente faça essa contagem de acordo com os critérios que ela passou ali. Ela quer que a gente veja o total. Para a gente fazer isso, a gente vai primeiramente selecionar a nossa tabela e vamos classificar ela de acordo com as idades. Se a gente vier aqui classificar personalizado pela idade, a gente consegue... Opa, ele deu um erro aqui, ele acabou selecionando a média junto. Vamos refazer. A gente seleciona a partir daqui e manda ele classificar personalizado. E ele tá vendo que ele tá, quando a gente seleciona, ele acaba aqui, ó, pegando o total e a média juntos sem querer. Então, o que que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai selecionar o total e a média aqui. A gente vai dar um Ctrl X e vamos dar clicar aqui nessa célula aqui no lado, na coluna H, e dar um Ctrl V, que daí ele saiu daqui da nossa tabela para não nos dar problema, ok? Aí a gente seleciona a nossa tabela aqui, vem em classificar e filtrar, e pede para classificar pela idade, e dá um ok. Pronto, agora a nossa tabela não está mais classificada pelo gênero literário, está classificada pela idade. Então, a partir disso, do classificado por idade, a gente consegue calcular aqui de acordo com os critérios de faixa etária que ela determinou, porque ela quer que a gente fale quantos alunos na idade pré-escolar, que é de 4 a 5 anos. Então, na idade pré-escolar, a gente precisa saber quantos alunos. Se a gente ver aqui, a gente vê que tem de 4 a 5, tem essa quantidade aqui de alunos. Para a gente fazer isso, saber o total, aqui a gente precisa utilizar, então, a nossa fórmula, que vai ser o mesmo caso aqui do valor da multa, né? Então, a gente vai colocar igual, conte valores, e vamos selecionar o nosso intervalo de alunos pré-escolar, que é de 4 a 5 anos. E dá um Enter. Agora, aqui também, igual, conte valores, a gente vai selecionar o nosso intervalo de alunos de ensino fundamental,
que é de 6 a 11 anos. Então, a gente vai selecionar até o último que tem 11 anos e dá um OK, dá um Enter. Igual, conte valores. E vamos selecionar o do ensino fundamental, que é de 12 anos a 14 anos. De 12 a 14 anos só tem de 12 a 13 anos. Então, dá um Enter. E depois, para calcular o conte valores da faixa etária de 15 anos a 18 anos. Então, nessa faixa etária pré-escolar, nós temos 5 alunos, de Fundamental 1, 19 alunos, Fundamental 2, 3 e Ensino Médio 3. Então, a partir disso que a gente vai montar os gráficos. Agora que a gente já terminou a classificação aqui, vamos dar selecionar aqui, né, o total e a média, dar um Ctrl X e colar ele aqui de novo no lugar certo. Seleciona aqui embaixo do Rômulo e dá um Ctrl V, para ele voltar para o lugar certinho, ok? Aí depois que a gente fez essa distribuição, ela pede para a gente criar um gráfico disso, né? Para a gente criar um gráfico de pizza da idade dos alunos. Então, a gente vai selecionar essa nossa tabelinha aqui para a gente inserir um gráfico. No caso, ela quer um gráfico de pizza. Então, a gente seleciona aqui o nosso gráfico. Ó, a gente vai renomear aqui esse título para faixa etária. E a gente, sempre que for usar um gráfico de pizza, tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa aqui, nos estilos do gráfico, escolher um gráfico que possua porcentagem, porque se ele não possui porcentagem, ele acaba não te passando uma informação. Então, a gente sempre tem que escolher um gráfico que possua uma porcentagem, ok? Então, a gente seleciona aqui que a gente quer que apareça a porcentagem e depois a gente escolhe entre os estilos qual, daí a gente pode escolher qualquer um deles como que a gente quer que represente. E a gente vai colocar ele aqui embaixo para ficar mais acessível. Então, aqui a gente vê que tem 17% dos alunos de pré-escolar, a maior parte, 63%, é ensino fundamental e assim por diante. Depois disso, na letra I, ela então pede para a gente fazer um gráfico de colunas em relação aos gêneros literários, que foi essa tabela aqui que a gente fez. A partir dessa tabela que a gente já fez antes, a gente vai fazer... Opa! Por que que deu 0 aqui? Aqui era para ter dado 1. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver qual que é o intervalo que ele pegou. Ele não tá pegando o intervalo inteiro aqui, ó. Aqui é desde do D2. Enter. Pronto. Solucionamos o problema. A gente vai ter que ver isso se aconteceu nos outros também. São todos a partir do D2, ok? Não sei o que aconteceu aqui, algum erro. D2. A partir do D2. A partir do D2 porque o intervalo tem que ser o total, né? De todo o nosso intervalo, toda a nossa coluna de gênero literário preferido. Ok. Então, a partir dessa tabela aqui que a gente fez, a gente precisa mandar inserir um gráfico de coluna. Então, a gente vai lá, a gente primeiramente seleciona, né, os nossos dados e a gente manda inserir um gráfico de coluna. Não é aqui, coluna. Um gráfico de coluna. A gente vai renomear esse gráfico aqui. Opa! Vamos colocar aqui no ladinho. A gente vai renomear esse gráfico aqui para gênero literário preferido. Pronto, agora o nosso gráfico aqui está pronto. Se você quiser, pode escolher algum outro estilo, né?
fique à vontade. Nesse daqui daí não precisa ter porcentagem, o único que precisa necessariamente ter a porcentagem é o gráfico de pizza, ok? Esses daqui são valores mesmo, de quantidades, não de porcentagem. E depois, a última questão, ela pede para a gente contar o gênero literário dos alunos e criar um gráfico de pizza a partir disso. Ou o gênero literário não, o gênero dos alunos, né? Então, se é masculino ou é feminino. É isso que ela pede para a gente fazer. A gente vai partir do mesmo princípio que a gente utilizou ao fazer aqui, né, o nosso critério aqui para o gênero literário preferido, a gente vai utilizar a fórmula Conte-C. Então, para isso, a gente vai vir aqui, vamos fazer aqui no lado, a gente quer saber Conte-C, os alunos forem, vamos selecionar aqui o nosso intervalo, né, do gênero dos alunos, Conte-C, esses alunos desse intervalo, e vamos colocar o nosso critério, né, que é o ponto vírgula e o critério entre aspas, feminino. Então, conte feminino. Opa, feminino. Oh, meu Deus, tá tudo errado. Feminino. Se for feminino, quantos alunos tem dentro desse intervalo? Então, tem 16. Vamos só dar um Ctrl X aqui, colar aqui no lado para a gente escrever que isso daqui é o feminino. E de masculino, dentro desse intervalo, o Conte C tem um critério, então dentro do intervalo dos nossos... Então aqui a gente tem que selecionar a coluna B, né, que é a coluna dos gêneros. O critério vai ser masculino. E dá um Enter, aí sim, ó, são 14 alunos homens e 16 alunas mulheres, ok? Então, a partir disso, a gente vai fazer o nosso gráfico de pizza, que a professora pediu. Então, vamos selecionar o nosso masculino e feminino e inserir um gráfico de pizza, que é aquela mesma história. A gente precisa ter uma porcentagem no nosso gráfico e aqui a gente vai trocar o nosso título do gráfico para gênero. Pronto, esses são os gêneros dos nossos alunos e o nosso exercício está pronto. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Aqui tá todas as questões que a professora pediu, ok? Então é isso, no próximo vídeo a gente vai ver sobre a atividade 7, de tabela dinâmica.